Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui realizando a nossa 10ª aula de língua portuguesa aqui do Colégio Santa Maria e hoje nós falaremos um pouco a respeito da linguagem da dissertação argumentativa. Até o momento nós estudamos um pouco o que é uma dissertação argumentativa, estudamos como é que essa dissertação está estruturada, fizemos a análise de duas redações nota 1000 consideradas lá no Enem, e agora nós falaremos um pouco a respeito da linguagem que deve ser utilizada nesse gênero textual, tá certo? Então, vamos lá. Se você quiser, você pode acompanhar também na página da nossa apostila, página número 23, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje observando este conteúdo da nossa apostila, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para você poder enxergar melhor. Aí, tá? Vamos lá. Então, na unidade 8, nós vamos ver a linguagem da dissertação argumentativa. Diz assim: além de tudo que foi ensinado nesta apostila acerca da dissertação argumentativa, algumas observações importantes devem ser mencionadas a respeito da linguagem que se deve utilizar num texto deste gênero, que é a norma padrão. O que é a norma padrão da língua? Padrão nos lembra regra ou modelo, e é isso mesmo. Antes disso, vamos ver alguns exemplos de uso da linguagem em diversas variedades. Então, olha só, logo em seguida a gente coloca aqui, pessoal, alguns exemplos de uso da linguagem no nosso dia a dia. Tá? A linguagem, ela pode pertencer a vários níveis, tá certo? Este primeiro nível que nós vamos ver é o nível chamado coloquial, popular ou até mesmo informal. É bem comum a gente ouvir essas três expressões. É a língua do dia a dia, usada principalmente na fala. As regras da gramática aqui são menos rígidas. Então, olha só. Exemplo: eu assisti o filme. Eu não vi ele ontem. Vou no banheiro. Você fala assim: ô professor, mas essas frases não estão corretas? Olha, na linguagem popular, na linguagem falada, tá tudo certo. Realmente a gente pode falar: eu assisti o filme, eu vi o filme, eu não vi ele ontem, eu vou no banheiro. Podemos falar. Só que é o seguinte: talvez você não perceba, mas nenhuma dessas três frases estão aí no nível padrão. Elas estão no coloquial. Apenas você pode dizer essas coisas na fala. Mas quando você vai escrever, não pode ser assim. Por exemplo, eu assisti o filme. Na realidade, a maneira correta que a gente tem que escrever essa frase é: eu assisti ao filme. Tem que ter um azinho junto do o, tá? Essa é a norma padrão. Porque o verbo assistir, ele pode ter dois significados. Ele pode significar o assistir de ver, que aí é o que a gente está procurando mesmo, né? Eu assisti o filme, ou seja, eu assisti ao filme, eu vi o filme. Só que o verbo assistir, ele pode ter o sentido também de dar assistência, ou seja, ajudar. Então, se eu digo que eu assisti o filme, eu estou dizendo que eu ajudei o filme. E aí você vê que, se a gente for colocar isso na escrita, tá totalmente errado. Porque é como se você estivesse ajudando o filme. E na verdade você está querendo dizer o quê? Que você assistiu ao filme, você viu o filme. Então, neste caso, essa é a forma coloquial de se falar. Eu não vi ele ontem. Na forma correta, na forma padrão, quando você for escrever, você tem que escrever: eu não o vi ontem. E não, eu não vi ele, tá? Por exemplo, se você colocar um ela, fica pior ainda. Fica: eu não vi ela ontem. Fica estranho, né? Vi ela, parece que a gente tá falando daquela ruazinha estreita, né? Eu não vi ela. Então, você teria que, se fosse no feminino, teria que ficar no padrão: eu não a vi ontem, certo? E eu vou no banheiro, tá errado também, se a gente comparar com a norma padrão. Quando você for escrever, você não pode escrever eu vou no banheiro, você tem que escrever vou ao banheiro, tá certo? Porque o no, ele tem um sentido de você, é como se você estivesse montando no banheiro, entendeu? É como se você estivesse em cima de um cavalo, vou no banheiro, tá? Então a forma correta é vou ao banheiro. Mas como a gente está estudando ainda o nível coloquial,
tudo bem, a gente pode falar dessa forma, a gente só não pode escrever assim, tá bom? Número 2, a gente tem o nível regional, que é a língua utilizada em determinadas regiões, com seus significados próprios, tais como a fala do gaúcho, a fala do caipira e etc. Exemplo, menino, garoto, moleque, piá, guri. Então, olha só, a gente está dando o exemplo aí para falar, se dirigir a um menino, né? Então, em determinadas regiões do Brasil, nós temos uma palavra específica para falar do menino. O padrão é menino ou garoto, mas a gente pode ter também, por exemplo, no sul, muitas vezes chamar de guri, né, piá. Então, em outras regiões do Brasil, nós vamos ter outras variações. Então, assim, essa é a linguagem regional, é o nível regional. Depois, no número 3, nós temos a gíria, que é a linguagem dos grupos, tais como os punks, os emos, presidiários, patricinhas. Exemplo, mano, mina, tira, que é policial. Então a gíria, todo mundo sabe que é gíria, né? Eu falo mano, aqui em São Paulo a gente fala muito mano, né? A pessoa fala bagulho. Tem várias expressões que são próprias também dos grupos, assim, né? Então aqui, determinados grupos, a gente tem aí os presidiários, que tem toda a linguagem própria, tem lá as suas gírias, certo? Enfim, cada grupo tem a sua própria gíria. Depois nós temos o nível do jargão, que é a linguagem técnica. Então, a linguagem do direito, da medicina, da engenharia, da pedagogia. Exemplo, de acordo com o artigo 150, não sei o que é esse 1 aí, da Constituição Federal de 88, é vedado aos entes tributantes, entre eles os municípios, aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, esse é um outro tipo de linguagem. Né? Então, na linguagem da medicina, a gente vai ter uma outra linguagem técnica, a engenharia, os pedagogos, cada área do conhecimento vai utilizar o seu jargão. Tá? Depois nós temos o nível padrão, também chamado de norma culta ou português formal, que é a língua oficial, usada sobretudo na escrita. Predominam a observação de todas as regras gramaticais. Então, agora a gente tem a norma padrão, aquela que tem que ser usada nos textos oficiais. Tá certo? Você vai fazer uma redação para a escola, tem que ser no padrão, tem que ser na norma oficial. Você vai fazer um concurso público, você vai escrever uma redação, tem que ser nesse padrão. Tá? Você não pode ficar colocando gíria no meio, você não pode colocar coisas regionais no meio, você tem que utilizar o português formal, padrão. Tá bom? Exemplo, eu assisti ao filme. Então você vai escrever dessa maneira. Você pode até falar, né? Eu assisti o filme. Só que você tem que escrever assisti ao filme. Eu não o vi ontem. E vou ao banheiro, tá certo? Então, quando você for escrever, utiliza a norma padrão. Dito isto, é o momento de indicar que a linguagem a ser utilizada numa dissertação argumentativa é justamente a da norma padrão do português. Por isso, você deve conhecer mais das regras da gramática e a forma correta de se escrever as palavras. A forma correta de se escrever as palavras ganha o nome de ortografia, tá? Então, pessoal, em primeiro lugar aqui, a gente precisa saber que numa dissertação argumentativa, que é o nosso foco aí, eu só trouxe alguns exemplos para vocês entenderem que nós temos uma variedade, né, de formas de se expressar em português, mas a gente precisa entender que quando a gente vai escrever uma redação oficial, tem que seguir a norma padrão, a norma culta do português, tá bom? A gente não pode utilizar informalidade, porque senão a gente perde ponto em redações e foge daquilo que é obrigatório. Numa redação é obrigatório utilizar a norma padrão. Tá? Agora eu vou falar uma outra coisa importante sobre a linguagem da dissertação argumentativa. Olha só, numa dissertação argumentativa, nós nunca podemos utilizar as expressões em primeira pessoa, ou seja, eu e nós. Por que é primeira pessoa? Porque quando a gente conjuga os verbos, a gente está lá, né? Por exemplo, o verbo trabalhar. Eu trabalho, então, ó, primeira pessoa. Não é a primeira pessoa do singular? Eu trabalho. Aí vem tu trabalhas, que é a segunda pessoa, ele trabalha, é a terceira pessoa. Aí começa as pessoas do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós trabalhamos, vós trabalhais é a segunda, eles trabalham é a terceira. Então, quais são as primeiras pessoas que a gente tem no português? Eu e nós.
Ou seja, o nós, quando a gente fala nós, a gente está se incluindo, não é mesmo? Eu digo eu já estou incluso. Quando eu digo nós, eu também estou no meio. Se eu não tivesse no meio, eu utilizaria o eles. Então, a pergunta é, por que a gente não pode utilizar o eu e o nós numa dissertação argumentativa? A resposta é muito simples. É porque uma dissertação argumentativa serve para você dar a sua opinião a respeito de um tema, não é isso que a gente aprendeu? Você tem um assunto, você vai dar a sua opinião. Se o texto dissertativo argumentativo já serve para você dar a sua opinião, não tem motivo para você ficar colocando isso de uma forma explícita. Olha só os exemplos que eu coloco aqui, ó. Por isso nunca escreva. Na minha opinião, o Brasil, tarará, tarará. Na minha opinião, você não vai colocar na minha opinião. Você nunca vai poder escrever esta expressão na sua redação dissertativa argumentativa. Em outros tipos de texto você pode colocar. Por exemplo, num artigo de opinião, você pode utilizar. É permitido. Agora, existe uma regra. No gênero dissertativo argumentativo, você não pode usar. Na minha opinião, nunca coloque isso na sua redação. Você também não pode colocar, olha, eu acho que seria interessante, ou eu acho. Você está se colocando. Você está na primeira pessoa, não pode. Penso que, acredito que. Quando você escreve penso, quem pensa? Não é o eu, não é a primeira pessoa? Então, não pode também. Vamos encontrar uma solução. Esse vamos tem o nós. Então, novamente, você não pode ficar aparecendo aí. Os políticos têm que parar de nos roubar. Olha o nos. Nós vamos conseguir. Tá vendo? Olha o nós aí. Tem a primeira pessoa de novo, primeira pessoa do plural. Bom, mas aí você me pergunta, ok, tudo bem, eu entendi que eu não posso colocar a primeira pessoa. Eu não posso colocar na minha opinião, eu acho que. Então, o que é que eu posso colocar? Afinal de contas, como é que eu escrevo? Então, você tem que escrever de tal forma que você não apareça no texto. Todo mundo sabe que você está dando a sua opinião naquele momento. O texto é para isso. Só que você não pode ficar dizendo que está dando opinião, entendeu? Você não pode dizer, na minha opinião, eu acho que. Você tem que utilizar outras expressões. Veja só aqui os exemplos que eu coloco. Você escreve assim, ó. O Brasil precisa, em vez de você escrever, na minha opinião, o Brasil, você tira o na minha opinião e diz, o Brasil, direto assim, ó. O Brasil precisa fazer tal coisa, entendeu? Precisa melhorar, tará. Seria importante que o governo fizesse. É importante observar que, percebe que você não aparece? Ó, deve-se procurar um diálogo. Essas expressões aí com esse tracinho SE, elas são ótimas para você usar no seu texto. Então, deve-se procurar um diálogo. Acredita-se que há muitas pessoas. Acredita-se, ó. Você parece que você está escondido, você não está aparecendo. Né? E quando você fala acredita-se, parece que tem um monte de gente, né, estudioso, que acredita nisso. E na verdade é só você ali escrevendo o seu texto, sua redação na sua casa. Mas quando você põe uma expressão dessa, você dá uma formalidade maior, uma seriedade maior no seu texto. Parece que tem um grupo de especialistas assim concordando com você. Aí você coloca, ó, é possível comprovar que, é evidente que, vale observar que, é fácil concluir que. Aí vem uma outra e última que diz: observa-se no dia a dia que. Certo? Você pode colocar constata-se, comprova-se. Então você tirou o eu e o nós daí. Você desapareceu. E você colocou aí como se fosse uma pessoa que ela está escrevendo, mas ela traz consigo várias pessoas junto com ela que concordam com aquilo que ela está falando. Entende? Fica uma linguagem muito mais forte. Parece que não é só você que está falando, parece que tem um monte de gente junto com você. Certo? Então, olha aqui, eu dei alguns outros exemplos logo em seguida que diz assim, ó. Como livrar-se da primeira pessoa? Vai aqui uma dica de como não cair na armadilha da primeira pessoa. Quando estiver escrevendo o seu texto, imagine que você estará falando sobre outras pessoas ou coisas. Então, ó, você está falando de outras pessoas. Você não aparece. É como se estivesse apontando o dedo para o lado e falando, ó, aquela pessoa ali, ó,
o Brasil, ó, a polícia militar, e você não aparece, ó. O Brasil está passando por uma crise, ó, você está falando do Brasil. As pessoas têm estado muito preocupadas com o futuro, ó, está falando das pessoas. É preciso que o governo realize, você está apontando o dedo para o governo, dizendo, ó, o governo lá precisa realizar. Deve-se, portanto, lutar por direitos. Percebeu que nos exemplos acima, a pessoa que escreve apenas conta o que está acontecendo, o que deve se fazer, quem deve fazer o quê? Desenvolvendo o seu texto dessa forma, você conseguirá escapar da primeira pessoa. É como se você estivesse olhando de longe a situação e dizendo o que está acontecendo, mas sem se envolver diretamente com a situação. Entendeu? Então, pessoal, é dessa maneira que você precisa desenvolver a sua dissertação argumentativa. A linguagem deve ser uma linguagem formal, mas uma linguagem que a gente chama de impessoal. Quando é uma linguagem pessoal, é porque existe alguém ali se mostrando. Quando a gente fala que a linguagem é impessoal, você parece que está escondido falando tudo aqui. Ninguém está vendo que é você. Você está falando do Brasil, você está falando das pessoas, você está falando do governo, você está falando disso e daquilo, mas você fica escondido. Deu para entender? Então, assim, leia novamente, faça esses exercícios que tem aí na apostila, olha só, exercício de você transformar, né, os elementos da primeira pessoa em terceira pessoa, tá? Então, ó, no Brasil vivemos uma situação muito preocupante, que é a corrupção. Acredito que se não fizermos nada, as pessoas continuarão a morrer por falta de serviços públicos essenciais. Nessa frase aí, nesse parágrafo, tem a presença da primeira pessoa, certo? Ó, vivemos, acredito que, tá vendo? Tem duas expressões de primeira pessoa. Como que você transforma esse parágrafo num parágrafo impessoal? Ou seja, tirando a primeira pessoa. Faça isso com esse segundo parágrafo que aparece aí e com certeza você vai entender melhor ainda na prática como que você utiliza a linguagem impessoal. Tudo bem? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, tá certo? Leia novamente na apostila com mais calma, esta nossa unidade número 8 na página 23, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim e a gente continua a nossa conversa nas próximas aulas. Então, desejo a você bons estudos novamente, que você continue aí firme, aplicado, estudando com bastante profundidade as nossas aulas e até o nosso próximo encontro. Um abraço.